Estamos ao vivos em cores. Bom dia, galera que está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai assistir ou ouvir depois desse episódio. Vocês estão bem? Estão respirando bem? Né? Tô não. Respirando bem a gente não tá, mas tudo bem. Hoje é o dia da independência do Brasil. 7 de setembro, né? E vocês aí curtindo o feriado neste sábado e eu aqui fazendo podcast de entretenimento e divulgação científica para vocês. Olha só que maravilha. Mas hoje eu não vou falar da independência do Brasil, eu vou falar do dia 3/9, que você não conhece, você vai conhecer e vai ter que anotar na sua agenda agora, que é o dia do biólogo ou o dia da bióloga, né? O meu dia, o meu, o seu, o nosso dia de comemoração dessa profissão da vida que é maravilhosa, não é verdade? Então, o episódio de hoje, a convidada sou eu mesma, gente, porque eu vou falar de mim mesma, não tô brincando. Eu vou falar, lógico, das minhas histórias sobre biólogo, mas eu vou falar sobre biologia num contexto geral. Então, você está pronto, meu bem? Pois ponha-se, você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu querido, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração para tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta e a vida. Então, bora? Então, bora. No episódio de hoje, a gente vai falar o que se aprende no curso de biologia. Né? Se você quer entrar aí para biologia, se você está pensando em escolher ciências biológicas como curso de graduação, né? Tem curso de graduação bacharelado, tem curso de licenciatura, tem até curso de biologia à distância, gente. Então, olha só que maravilha. Então, vocês vão entender o que a gente vê dentro da biologia, a atuação do biólogo, quais áreas que a gente pode atuar. Eu vou compartilhar algumas histórias e teremos participações especiais nesse episódio de hoje. Vou compartilhar histórias divertidas, perrengues, reflexivas e desafiadoras que nós, como profissionais de biologia, enfrentamos no nosso dia a dia, não só dentro da graduação, mas fora também. Então, a gente vai ver de pesquisas em campo, pesquisas em laboratório, momentos inesquecíveis, que realmente são inesquecíveis com todo o pessoal da graduação, que foram maravilhosos. Descobrir como que é a vida de quem escolheu estudar a vida e proteger o meio ambiente, né? Então, bora lá? Então, bora. Mas antes, gente, eu quero fazer não um disclaimer, mas um aviso para vocês. Que hoje vai ser o último episódio ao vivo e a gente só vai voltar com episódios ao vivo em novembro. Por quê? Então, a partir do sábado que vem, os episódios serão gravados. Então, a partir do dia 14 de setembro até o final de outubro, os episódios serão gravados, mas estaremos todos os sábados colocando os episódios para vocês no mesmo horário do Ambienta. Beleza? Combinado? Por que isso, Carol? Porque essa pessoa que vos fala foi selecionada por um programa de Mulheres na Ciência e na Inovação, que são mulheres que estão na área de STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática, para aprenderem sobre empreendedorismo dentro da ciência. Então, o meu projeto foi um dos selecionados e o treinamento é online, mas ele é síncrono, ou seja, eu preciso estar lá. E é nos sábados, justamente no horário dos episódios. Por isso, para vocês não ficar sem a minha pessoa, todos os sábados vão ser gravados a partir do sábado que vem, tá? Mas em novembro a gente volta a gravar ao vivo, se tudo estiver certo. Combinado? Mas continue assistindo, eu vou continuar a divulgação, tudo bonitinho, tá? E hoje, gente, a gente não teve votação do Você Sabia, porque o episódio inteiro praticamente será um Você Sabia, entendeu? Então eu falei assim, vai ser só Você Sabia esse episódio. Porque eu tenho certeza que você não sabe de tudo que rola, tudo que está por trás da biologia. Talvez os biólogos saibam porque, né, viveram isso na pele. Mas talvez você aí que está me assistindo, seu ouvinte maravilhoso, meus ouvintes, essa galera que está assistindo, não saiba totalmente. Então, a gente vai justamente falar disso hoje. Então, bora? Então, bora. Primeiro, eu vou começar o que a gente vê na graduação. Primeiro, eu vou contar, antes de tudo, eu vou contar uma coisa que eu contei no dia do biólogo. Eu fiz um Reels lá no meu Instagram. Se você não me segue, siga a gente, @carolinedades e @Ambienta Rádio Federal, tá? Hashtag fica a dica. Bora lá.
No meu Instagram, eu fiz um Reels no Dia do Biólogo, obviamente, em homenagem ao Dia do Biólogo, dia 3 de setembro, já anoto na sua agenda, quero presente ano que vem. Que foi exatamente como que eu comecei. Meu pai e minha mãe, mãe, beijo, te amo, papai também, beijo. Te amo também. Não sei se você sabe, mas eu sou carioca, então desde criança a gente ia na praia e eu andava na praia sozinha, lógico, meu pai e minha mãe sempre ali vendo, mas aquela criança lá de chapéuzinho, andando na praia, na areia, vendo areia, vendo bichinho da areia, vendo bichinho do mar, cutucando. Então, minha mãe disse que eu já sou biólogo desde criança, porque eu ficava interessado nos bichinhos, curiosa, saber, querendo, né, curiar. À medida que a gente vai envelhecendo, eu acho que os medos vão chegando, né? Criança, eu falo que a criança não tem medo de nada, eu acho fantástico o mundo de criança, mas ao longo do tempo e com a vivência em sociedade, eu acho que a gente vai adquirindo medos. E aí, gente, por ironia do destino ou não, eu comecei a ter medo de insetos. Tudo que vou, principalmente besouro. E hoje eu estou com uma camisa de besouros, porque eu amo esses bichos. Hoje eu pego, faço carinho. Não faça isso, tá? Sem supervisão se você não é biólogo. Mas, enfim. E aí eu comecei a ter medo, assim. E, por ironia do destino, quando eu estava no segundo grau, né, do ensino médio, né, no segundo... ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, no segundo, assim, no meio. A gente... Na aula de biologia, a gente ia apresentar o seminário e metade da turma ia fazer o seminário com base na literatura e metade da turma ia fazer o seminário com coleta de campo. Adivinha onde eu caí? Coleta de campo. Com qual grupo? Insetos. Muito bem. Lá foi a Carol, junto com sua turma de ensino médio, ali no Jardim Botânico, né, na floresta do Jardim Botânico, e a gente foi conhecer os diversos fitofisionomias, ou seja, diversas formas do cerrado dentro do Jardim Botânico, e a gente foi tirar foto e tentar ali observar um pouco dos animais, insetos que tinham ali. E aí eu vi libélulas, gente. As libélulas, meu contato já foi aí, já foi no segundo grau do ensino médio. E se eu ainda tivesse dúvida se eu queria fazer biologia ou não, ali acabou, assim. Então, a partir do segundo grau do ensino médio, eu falei, eu vou fazer biologia, vou fazer na UNB. E aí comecei, depois do terceiro ano, fiz vestibular. Eu não passei de primeira, gente. Tá? Você acha que eu passei de segunda? Eu também não passei de segunda. Foi de terceira, quarta? Foi de terceira? Também não foi de terceira. Na terceira, eu bati na trave e eu entrei no meu quarto vestibular. Quarto. 1, 2, 3, 4. Então, eu entrei no meu quarto vestibular. Aos 19 anos de idade, eu entrei na universidade. Sempre fiz para biologia? Sempre fiz para biologia. Sempre tentei biologia. Sempre fiz na UNB, sempre fiz na UNB. Fiz em outros lugares também, mas eu não passei de primeiro. E eu falei, cara, não vou tentar em outros, vou focar só na UNB. Foquei na UNB. Carol, mas você é tão inteligente. Como é que você só passou no quarto vestibular? Então, gente, eu sou uma pessoa ansiosa desde criança. E eu tinha branco, eu tinha estágios de paralisação e de esquecer absolutamente tudo quando eu fazia prova. Eu ficava tão nervosa quando eu fazia prova que eu esquecia de tudo, que eu me confundia, que eu duvidava da minha própria capacidade, daquilo que eu sabia. Então, como que eu duvidava da capacidade? Eu ficava nervosa, eu esquecia tudo. Eu tinha branco, eu suava frio e eu marcava coisas erradas. Aí depois eu olhava e falei, putz, cara, isso era certo, como é que eu não... Então, assim, foi... tentando, né? Então, se foi 1 ano e meio tentando até conseguir. Eu comecei as minhas, por exemplo, terapias a partir daí, assim, que para entender esse nervosismo, para eu aprender, é sério, eu aprender mecanismos para eu diminuir essa ansiedade e fazer com mais calma e entender que eu podia confiar em mim mesma, que eu podia confiar naquilo que eu sabia. Aí sim eu passei no vestibular da UNB, no meu quarto vestibular, no meio do ano, né? E foi bem legal. Minha mãe disse que as coisas não acontecem por acaso, que as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. E foi maravilhoso, porque minha turma de graduação é maravilhosa, meus veteranos são maravilhosos, os meus calouros, nossos calouros eram maravilhosos, assim, um inclusive vai participar especialmente hoje, o meu calouro direto, que está assim, brilhando na vida como biólogo. Então, eu demorei para entrar na graduação, tá, gente? É isso. Só para avisar para vocês. E aí eu entrei na graduação para bacharelado, mas eu entrei para licenciatura, você podia fazer os dois juntos, principalmente quem fazia pela manhã,
é período integral, isso eu acho ruim para quem trabalha, por exemplo. Então, para quem trabalha para fazer o UNB, esquece. Esquece, não tem como. Não tem como, só se você fizer noturno. Se fizer noturno, você vai fazer licenciatura, que a carga é um pouco menor e você vai ver as carga horária da licenciatura, que é pedagogia, psicologia, didática, enfim. E aí eu fiz pela manhã, eu tive esse privilégio de poder cursar o UNB integral pela manhã, que era de manhã, de tarde, às vezes tinha à noite. Ficava lá o dia inteiro, às vezes, o dia inteiro. Assim, Morava na UNB. Morava na UNB. Inclusive, a gente dormia. Se a gente fosse estudar em grupo, então teve uma disciplina que a gente estudou em grupo e a gente ficou um tempão assim, estudando, eu dormi no CA, no Centro Acadêmico. A gente dormia no Centro Acadêmico. Centro Acadêmico de Biologia, que era onde a galera se reunia e tal, para sentar entre as aulas, sentar, conversar, dar aquela, né, jogar uma sinuca, jogar um ping-pong, escutar uma música, conversar sobre o tudo, sobre o nada, sobre, sabe, relatividade, sobre tudo. A gente conversava absolutamente sobre tudo. Eu gostava muito das discussões do centro acadêmico e também da interação com os veteranos, porque a gente tinha a interação não só com nós mesmos, da mesma turma, mas com os veteranos e com os calouros, porque a galera, como estava todo mundo ali de diversos semestres, a gente conversava, a gente trocava ideia, até a galera que já estava fazendo mestrado, que já estava fazendo doutorado, frequentava, até professor frequentava o centro acadêmico, tá? Nos happy hours, era maravilhoso. Então, assim, tinha muita troca de conhecimento, não só dentro de sala de aula, mas também fora de sala de aula. E uma das possibilidades da UNB, que eu acho maravilhoso, é você fazer disciplinas optativas, que são disciplinas que não estão dentro da sua carga horária e que você pode fazer, falar assim, não, eu quero saber mais sobre esse tema, e você vai lá e faz. Quero saber mais sobre aquilo, você vai lá e faz. E você também podia fazer disciplinas de outros cursos, então, que são os módulos livres, né? Então, a gente podia fazer esportes no Centro Olímpico, que contava como crédito, a gente podia fazer, quero fazer outra matemática, vai lá na matemática e faz. Quero fazer economia, que a gente não tinha, a gente tinha matemática e cálculo, mas era só cálculo 1, mas que, quero me aprofundar mais, vai lá e faz. Quero me aprofundar mais em estatística, eu fiz disciplina da estatística na estatística, no mestrado. Vai lá e faz. Então, tem essa possibilidade, o que eu acho muito rico dentro da universidade, e eu acho que isso tem em todas as universidades federais. Quando a gente passa para uma universidade ou uma faculdade privada ou particular, tem algumas diferenças, né, que são justamente, eu acho que essas possibilidades de você fazer módulos livres e disciplinas optativas, porque você tem que pagar, né, então, além da carga horária, né, obrigatória que você tem que pagar outras. E, além disso, você ainda tem que fazer os estágios, né? Então, na biologia, a gente tem estágios. E se você for fazer licenciatura e bacharel, você tem que fazer estágio de pesquisa, 1 e 2, e tem que fazer estágio de licenciatura, dando aulas para crianças no ensino fundamental e para crianças do ensino médio, né? Para crianças e adolescentes do ensino médio, que foi o que eu fiz, assim. Eu escolhi optar pela dupla, né? Já esqueci o nome, mas enfim, dupla habilitação, ou seja, bacharel e licenciatura. Então, eu comecei a fazer disciplinas de licenciatura optativas, pá, louca. Aí eu falei assim, legal, já vou fazer, já pego o embalo, já faço. Só que eu só fui terminar a licenciatura no mestrado, entendeu? Eu quase fui jubilada da licenciatura. Eu fui pegando as disciplinas, aí eu esqueci que eu tinha me matriculado numa disciplina obrigatória e eu não fui fazer. Eu esqueci. Aí eu tive SI, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu recebi a cartinha, que é telegrama. Quando a gente recebe cartinha e telegrama em casa, não é uma coisa boa. Entendeu? Porque naquela época a gente já sabia que não era muita coisa boa. Hoje, então, nem se fala, porque hoje tem outros mecanismos. Tem e-mail, parará. Naquela época tinha e-mail também, mas além do e-mail, eu recebi uma cartinha em casa. Nossa, se você não se formar até final de 2006, você está... Assim, se você não terminar essas disciplinas, ou seja, falta 1 ano e meio para você terminar, isso era em 2005... se você não terminar, você está fora. Você vai perder. Eu falei, não, vou terminar junto com o mestrado. Gente, pensa, eu terminando a licenciatura junto com o final do mestrado. Coletando dado em campo. Era
Foi lindo, gente, uma coisa maravilhosa. Mas deu tudo certo, consegui me formar. Então, durante a graduação, você tem essas possibilidades. Você tem a possibilidade de você fazer estágio voluntário em diversos laboratórios. Eu fiz isso, eu entrei como estágio voluntário tanto no laboratório de comportamento animal, como no laboratório de genética e morfologia para analisar o desenvolvimento de um escargot, de um caramujo, que foi trazido para o Brasil como iguaria, ou falou assim, não, a galera vai comer agora esse iguaria, é uma fonte de proteína. Não deu certo, aí a galera liberou os bichos na natureza e hoje ele é uma praga agrícola no Brasil inteiro, que se chama acatina fúlica, que é o caranguejo é ótimo, caramujo africano, tá? Então, segura. Trouxeram ele para ser um prato e não deu certo aqui no Brasil e hoje em dia virou uma praga. É isso, virou uma praga. Tem todo lugar. Aqui tem. Todo lugar tem. Né? Todo lugar no Brasil. E destrói plantação, porque ele come muito, ele é muito voraz. E aí é uma espécie invasora, como eu já falei no episódio da biodiversidade, é uma espécie invasora, é uma espécie exótica, é invasora porque não tem competidor. Contra ele. Na verdade, não tem predador, tem competidor, mas a galera que é da mesma comunidade, ou seja, outros caramujos parecidos que ocupam o mesmo hábitat não têm essa reprodução acelerada que eles têm e eles não têm predador natural. Então, assim, disseminou, pulverizou, sim, no Brasil inteiro. Então, aí, com esse projeto, eu consegui o meu primeiro PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, né, para você fazer pesquisa de base. Então, eu fui pesquisar. Gente, eu tenho uma história muito boa para contar disso, assim, que eu não acreditei quando eu vi e quando aconteceu comigo, eu dei muita risada. Então, qual que era o meu projeto? Meu projeto era analisar o desenvolvimento do bicho desde o estágio embrionário até o estágio adulto, que é reprodutivo, é um bicho hermafrodita, então um começa a cruzar com o outro, ainda tem isso, né? É hermafrodita, então cruza com o outro, é uma maravilha, você vê lá aquele semipênis, pênis, um entrando no outro, assim, o bicho bota mais de 300 ovos, então é isso que eu vi. Muitos ovos, mais de 300 ovos, são uns ovinhos bem pequenininhos, amarelos, que ficam juntinhos. No solo, eles cavam, eles colocam embaixo, né, da superfície. E aí tinha um amigo meu, um veterano, Gabriel Lana, não sei se está ouvindo, beijo, Gabriel. Ele falou assim, Carol, já fiz esse estágio, mas com outra espécie, que é o Megalobulimus, que o Megalobulimus é o gênero, que é um bonitão, assim, um bichão desse, a concha dele é desse tamanho, assim, é branca, e o acatina, por exemplo, veio para justamente, acaba sendo competidor do Megalobulimus, né? E aí disseminou, não tem predador e etc. Mas esse era lindo, bonitão, assim, ele tinha umas barbichas, assim, andava, tinha umas barbichas, esse é muito bonitinho. Nossa, caramujo, bonitinho. Gente, eu acho caramujo bonitinho, tá? Segura essa. Muito bem. Aí ele tava nesse, ele falou, Carol, também analisando, ele tinha analisado a mesma coisa, só com esse caramujo, e aí o que a gente fazia? A gente pegava os ovos, deixava eclodir e eu ia acompanhando aquela eclosão. Então, achava o ninho, pegava e botava em Tupperware, porque era um bicho pequeno, alimentar, botava terra, alimentar e deixava lá. A gente tinha que fechar o Tupperware. Assim, nossa, ele não fica sem ar. Não, gente, porque a respiração dele é diferente. A respiração é cutânea, então precisa estar com terra úmida, né? E ter uma camada de ar ali para ele trocar. Mas como eu sempre acompanhava diariamente os bichos, então, assim, tudo bem. E aí ele falou assim para mim, Carol, cuidado, fecha bem, tá? Fecha bem, quando você for fechar os Tupperware, fecha bem, porque teve uma vez que eu estava caçando caramujo não só pelo laboratório em si, a sala do laboratório, mas pelo espaço do laboratório inteiro, assim, ficava embaixo da mesa, ficava... Gente, aí eu rindo, né? Não, isso não vai acontecer, gente, que absurdo. Aconteceu. Comigo. Eu falei, gente, não tô acreditando. Teve um dia que eu não fechei direito o Tupperware lá, aí... Na hora que eu vi, eu falei, na hora que eu vi um bicho no chão, né, um pequenininho que eu tava acompanhando, eu falei, cara, não acredito. Aí na hora que eu fui ver caos dentro do laboratório, porque tinha bicho, aí eu vi de onde eles saíram e tinha bicho, aí já fui eu, né, fui eu catando embaixo da... Achei vários, assim, embaixo da mesa, embaixo do outro lugar, no chão, perto do pé, assim, que eles ficam escondidinhos, mas deu trabalho.
Aí todo mundo fala, você foi atrás de caramujo? Fui atrás de caramujo no laboratório inteiro. Isso porque eu ainda saí procurando os lugares. Vai que alguém saiu da sala do laboratório, tem que ver. E essa é a minha primeira história de PIBIC, de projeto de iniciação científica. Aí, bom, no projeto de iniciação científica, você vai fazendo enquanto você faz as aulas. Como eu falei, tive o privilégio de fazer período integral, então eu ficava o dia inteiro na UNB. Só que feriado, final de semana, eu tinha que ir lá também, gente, acompanhar os bichos, tirar coisa do bicho, botar comida, é assim. E a mesma coisa em laboratório. Se você vai fazer alguma coisa de laboratório, seja na genética, seja na biologia molecular, né, você tem que acompanhar sempre. Então, na microbiologia, você sempre tem que estar ali acompanhando. Diferente de quando você faz um trabalho de campo, seja na zoologia, seja na ecologia, né? Você vai fazer, seja no vegetal, né? Seja na botânica. Na botânica também você pode fazer tanto trabalho de campo, quanto você pode fazer trabalho dentro do laboratório com as cicatas, ou seja, tipo, trabalho de identificação, trabalho de manutenção, ou mesmo experimentos em laboratórios, tanto na zoologia quanto na botânica. Na ecologia, a gente também faz experimentos, em comportamento animal, a gente também fazia alguns experimentos, principalmente de observação, de comportamento, né? Mas isso foi depois. Mas os primeiros projetos que eu participei do laboratório de comportamento animal, dentro da zoologia, é uma interface entre zoologia e ecologia, porque faz parte da ecologia animal, né? Então, como era uma interface, a gente participava ali, a gente ia para o campo. Então, era isso, assim, eu fazia as minhas disciplinas, estudava, estava no PIBIC e ainda participava desses campos como voluntário para alunos de mestrado e de doutorado do Laboratório de Comportamento Animal, que trabalhava com aves. Então, a gente ia ver as aves, ia capturar as aves. E aí, a minha orientadora, na época, ela trabalhava com ano branco, guira-guira, que é uma espécie que ela tem no Cerrado, mas não só no Cerrado, ela meio que cosmopolita, assim, porque ela ela não é tão seletiva assim, ela é muito aproveitadora, assim, tem ambientes urbanos, tem ambientes mais antrópicos, né? Então, só que elas fazem ninho em árvores altas, e aí minha orientadora morava no Parkway e via esses bichos onde? Em araucária, que era plantado no Parkway. Sim, gente, araucária não dá no Cerrado, tá? Eles foram plantados como ornamentos. Ai, que bonita essa... que é uma espécie exótica do bioma. Não é uma espécie exótica do Brasil, mas é uma espécie exótica para o bioma. Que tem, onde tem na Mata Atlântica, lá no sul. Mas aí o povo trouxe e foi plantar aqui. Então, lá no Parkway tinha várias araucárias e os bichos faziam nas araucárias. As araucárias têm o quê? Uns 10, 15 metros de altura. Então, a gente subia nas árvores. E eu tenho medo de altura. E você acha que eu fui fazer o quê? Subir nas árvores para ver os ovos. Para ver se os bichos tinham jogado os ovos fora, porque tem isso, né? Uma questão de paternalidade, ali um comportamento parental. Ele jogava os ovos do que ele via de outros bichos fora, então a gente botava rede embaixo dos ninhos, então eu tinha que ver se tinha ovo ali, tinha que ver se tinha ovo no ninho, e eu subia numa escada que era colocada no caule da araucária, sem equipamentos de segurança, tá? Sem equipamentos de segurança, meu bem, você acha? Você acha que isso... Minha orientadora subia também em araucária quando ela foi fazer o doutorado dela. Ela fazia exatamente a mesma coisa, subia grávida ainda, tá? Segura essa. Mas, enfim, sem nenhum equipamento... A gente é muito corajoso. A gente é louco, eu acho. Eu acho que os biólogos são loucos de uma forma geral. A gente fala assim, é corajoso. Não, gente, é loucura mesmo. É amor mesmo pro negócio. Porque pelo amor da madrugada, sabe? Assim, a gente... É isso, mas tudo bem. Então, a gente eu subia nas árvores sem equipamento nenhum, morrendo de medo, mas depois eu achava maneiro. Eita, que legal! Eu consegui, tipo, como uma conquista, assim, sabe? Então, bem legal. Então, é isso. E aí, eu acabei continuando no laboratório de comportamento animal, até me encantar pelas libélulas. Eu me encantei pelas libélulas fazendo uma disciplina optativa que é entomologia, que é o estudo dos insetos. Como eu falei, ironia do destino, eu trabalhei com insetos. No final da graduação e no mestrado, eu escrevi um projeto de PIBIC junto com a minha orientadora de odonatas, libelulinhas, né? Estou até aqui com o meu cordãozinho de libelulinhas, com as libelulinhas para estudar o comportamento delas em campo. Então, eu ia para o campo, eu ia para o lago,
né, justamente para estudar. Então, dei continuidade a esse projeto, escrevendo um projeto um pouco maior. Então, como a gente não sabia nada das libélulas que tinham lá no Lago Paranoá, eu fiz esse primeiro piloto, que foi o meu PIBIC, para tentar estudar justamente as libélulas, o comportamento das libélulas que tinham ali. E aí, a partir desse piloto, que foi o meu PIBIC, eu escrevi o meu projeto de mestrado para estudar o comportamento, que é o sistema de acasalamento, né, o sistema sexual das libélulas. Sim, eu fui voyeur de libélulas, já falei isso em outros episódios. Eu olhava as libélulas, marcava antes, marcava na asa, bem fininho, assim, com uma canetinha. Tinha toda uma metodologia, um protocolo, obviamente, fazer em campo, só que em campo, qual que é a diferença de campo e laboratório? Laboratório, quando você vai trabalhar, você consegue controlar muito mais as variáveis. Então, isso pensando em termos de resultado, pode ser, e você conseguir fazer relações, né, análises complexas ali, é bem melhor. Quando a gente vai para o campo, tem muitas variáveis que a gente não controla, mas que a gente tem que anotar. Quais são as variáveis que a gente não controla? A gente não controla o clima, a gente não controla, ou seja, a gente não controla se vai chover, se não vai chover, a temperatura, vento, e tudo isso interfere, no caso do comportamento dos bichos, interfere no comportamento dos bichos, porque eu estou falando de bichos pequenos, magrinhos, que voam. Então, se tem muito vento, muito difícil eles voarem. Se está nublado, eles quase não saem menos. Se está muito sol, ótimo, eles adoram. Para a gente, é muito pior. Então, tem várias manchinhas nos braços por causa do campo, assim, porque eu tomava muito sol. Qual horário que eles gostam? Das 10 da manhã às 3 da tarde, meu bem, ou seja, o horário de pico no sol. E aí eu entrava no Lago Paranoá para eu poder ver dentro do lago para a margem, porque eles ficavam na vegetação da margem. Então, além do sol de cima, tinha um sol do reflexo da água do lago. E ainda tinha o quê? Pessoas que passavam pelo lago. E eu sou uma mulher. E aí, a partir do momento... E a gente está numa sociedade paternalista e machista, né, meu bem? Então, o que acontecia? Eu fui várias vezes sozinha, né? No meu PIBIC eu fui praticamente... Não, mentira, no meu PIBIC eu não fui sozinha, não. Foi aí que começou a minha orientadora a falar, você não vai mais sozinha, você vai ter sempre alguém. Quando eu estava fazendo o meu PIBIC, estava no mesmo local, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, e aí lá no Lago Paranoá, ali mais no final da Asa Norte, dentro da área área experimental de biologia, que fica ali no final ali da L4, se você é de Brasília, sabe o que eu estou falando. Então eu ficava ali e... Gente, tem gente que passa de canoa, tem os policiais militares que passam, e quando passou o policial militar pela coisinha, me parou lá, o que você está fazendo aí? Eu tive que dar toda a autorização. Eu andava comigo a autorização de campo, a autorização de estar ali, a minha carteirinha da UNB, tinha que estar tudo ali, né? Mas o pior nem era isso, o pior era duas coisas. Ali é um lugar que tem ali a CAESB, você passa a estação de tratamento de água e tem essa área experimental de biologia, e logo depois tem um mato, e agora, assim, já tem o tempo que fizeram toda aquela parte ali do pontão do Lago Norte, né, aquela parte final ali, aquele deck, mas não tinha aquilo antes. Então, tinha muita gente que entrava pelo lago por ali para, sei lá, jogar coisa, para catar coisa, para, enfim. Então, eu já vi sofá ali sendo jogado, já vi garrafa, já vi calcinha, sutiã, bicicleta, tudo de lixo ali no lago. Além disso, já vi pessoas surgindo do nada, aí eu levava moço, só que pessoas, homens, tá, gente? Surgindo do nada, porque tinha galera que pescava ali, galera em situação de rua que pescava, e tinha os pescadores mesmo com barquinho que volta e meia surgiam e ficava batendo papo comigo. Isso, além de ser perigoso, atrapalhava todo o experimento, porque eu tenho um protocolo de observação, eu tinha que observar os bichos em tantos minutos, então me atrapalhava. E a questão de segurança. Aí depois que eu falei, né, e teve um cara que falou assim, eita, menina, mas que você tá aqui? Tem um jacaré do tamanho dessa canoa e você tá aqui dentro. Eu falei, não, moço, tá tudo bem, eu tenho mais medo de gente do que de jacaré. E aí, enfim, aí depois disso, meu orientador falou, você nunca mais vai sozinha, e eu tinha sempre um estagiário para ir comigo, né, alguém do início da graduação que queria fazer um estágio voluntário como eu fiz no início da minha graduação. Mas, resumindo, a biologia é um mundo, a gente estuda a vida, né, vida, logia, estudo, então eu estudo a vida. Então, a gente estuda a vida em diversos setores, em diversos níveis. A gente pode estudar a vida
só de indivíduos, pode ser seres humanos, pode ser animais, pode ser plantas, pode ser alga, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser, enfim, pode ser infinidade de coisas. A gente pode estudar em nível molecular, a gente pode estudar em nível celular, a gente pode estudar nível de tecidos, a gente pode estudar o organismo como um todo em termos de fisiologia, né? Então a gente aprende fisiologia, a gente aprende anatomia, a gente aprende, sei lá, histologia, que é de tecido, estudo dos tecidos, a gente aprende biologia celular, a gente aprende biologia molecular, a gente aprende biofísica, como que eles interagem com outros, com os elementos e nas forças dentro das células, isso é biofísica, como é a bioquímica, né? Ou seja, como que é a química dentro das células e fora das células, como são os ciclos. Então, você pode fazer disciplinas, a gente tem uma cadeia de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas dentro de tudo isso. Então, assim, é uma infinidade de coisas. Tem a parte da botânica, anatomia celular, de vegetal, fisiologia vegetal, ecologia vegetal, tem ecologia animal, tem ecologia de populações, tem ecologia de comunidades. Então, assim, uma infinidade de coisas que você pode estudar dentro da biologia. A gente estuda a vida, basicamente é isso. Nós fomos lá para estudar a vida. E por causa disso, nos dá uma visão enorme e diferente do mundo, fora que você encontra várias pessoas legais, tá? Além disso, a gente pode atuar, e por causa disso, a gente pode atuar em qualquer lugar, gente. Você pode ser professor, você pode ser pesquisador, você pode ir para polícia como perícia. Eu já trouxe vários exemplos aqui no podcast disso. Você pode ir para ONGs como a Ju e a Águida, que veio aqui, uma estuda aves e a outra estuda fogo. Você pode ir para perícia policial, perícia civil, perícia federal, como o Marcos, que veio aqui falar sobre isso. Você pode criar empresas, você pode trabalhar com consultoria ambiental, como a Nina veio aqui e falou de consultoria ambiental. Tem o Chicão, que criou uma empresa de negócio de impacto, de sustentabilidade. Você pode atuar nessa cadeia de sustentabilidade se você fazer algo específico para essa área. Você pode ser pesquisador, como eu já falei, você pode ser professor, só que, infelizmente, quando a gente, principalmente das universidades federais, a nossa formação é muito acadêmica, porque parte do pressuposto que você vai continuar seus estudos na academia. E, sinceramente, ser pesquisador não é para todo mundo. Tem gente que tem outras aptidões. Ser cientista não é para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E uma das coisas de ser cientista são os grandes desafios que a gente enfrenta nessa vida de cientista e pesquisador aqui no Brasil, né? Além disso, a gente entende e vivencia a biologia de diversas formas. A gente é muito curioso, biólogo tende a ser muito curioso. Então, a gente vai atrás do conhecimento, a gente estuda, a gente lê. Eu leio muito, a gente vê, a gente vai notícias. Por quê? Porque a biologia está mudando o tempo inteiro. Quando a gente fala de ciência, não existe uma verdade absoluta, são verdades mutáveis, são verdades momentâneas. Por quê? Porque não descobriram ainda algo que vai destruir aquela hipótese e fomentar outra hipótese. Toda hora a gente está tentando barrar hipóteses, basicamente é isso. A gente está tentando negar hipóteses o tempo inteiro na ciência. Então, a ciência e a pesquisa se dá assim. Então, algo que eu conheci lá atrás não é igual hoje como é dado à biologia. Você precisa estar a todo momento se atualizando, principalmente se você é um cientista, pesquisador e professor, tanto das áreas básicas quanto das áreas acadêmicas, tá? Então, sobre isso, gente, sobre os caminhos e novas oportunidades que vão surgindo à medida que a gente vai traçando nossa vida profissional e que a gente, às vezes, fala assim, não, eu vou ser isso. Aí, daqui a pouco, quando chega lá na frente, você fala, nossa, eu não queria ser isso. Eu vi isso aqui agora, li isso aqui agora, entrei em contato com essa pessoa, conversei, e agora eu quero mudar de posição, porque está tudo mudando, é tudo muito fluido, tudo muito mutável nessa vida, na vida como tudo, e como profissionais da vida, como os biólogos são, a gente também acaba mudando de opiniões. E, para ilustrar isso que eu estou falando, eu quero trazer o maravilhoso Antônio Luiz. Obrigada, meu querido Tonhão, um beijo. Que está lá em Boston, gente. Uma participação especial de Boston, Massachusetts, dos Estados Unidos. Que ele está lá, ele vai contar um pouco da experiência dele sobre isso, é um pensamento dele, e ele também vai ter outras participações neste episódio, mas eu quero vocês
prestem atenção no áudio do Tonhão, que ele vai falar agora pra gente. Bota o som na caixa, DJ, aperta o play. Para dar um exemplo Vê se específico no meu vai. caso, quando eu saí do Brasil, eu tinha muito interesse por uma Tá coisa que eu baixinho, chamo né? de evolução das ideias, que eu me apaixonei por evolução na graduação, Problemas técnicos, principalmente, gente, calma. e desde o início da biologia, é Você tá incrível, ouvindo? o conceito Tô. muda a percepção do mundo. Ao saindo invés de lá você pra pensar o rapaziada. mundo Tá Só saindo. que tá muito baixo. pensa o mundo muito mais de diversidade, de variabilidade, e algumas dessas diversidades e variabilidades são selecionadas ao longo do tempo. E a gente pensa muito como biólogo, e as pessoas de modo geral, bom, as pessoas de modo geral não entendem evolução, mas como biólogo a gente pensa muito na questão genética. E eu tinha um interesse muito grande, eu ficava fascinado com o poder de interpretar a realidade que a evolução trazia, além da parte genética. E é o que eu chamo de evolução das ideias, ou um modelo mais generalizado de evolução, que seria a transmissão de informação ao longo do tempo, que além da parte genética, você pode considerar informação cultural, informação escrita, informação tecnológica. Isso estaria muito relacionado ao processo adaptativo das pessoas, a formação da consciência ideológica que cada um tem, dessa diversidade, conflitos ideológicos que a gente tem. E eu queria, na minha cabeça, entender a origem do pensamento dessas ideias, como se fosse uma árvore filogenética mesmo, como elas diversificam, como elas bifurcam, o processo adaptativo, como que os políticos usam ela para manipular. Eu acho que resolveria bastante conflitos internos em termos conceituais, e poderia facilitar ter conclusões mais funcionais, aumentaria o senso crítico de compreensão da realidade. E uma questão que eu tinha interesse nesse começo era a evolução de cooperação. A gente tem aquela visão de ser super competitivo e tal, e também tem a visão de cooperação, mas era sempre aquele conflito do interesse individual, interesse coletivo, aí as pessoas argumentando. E estudando o modelo, eu descobri no início do doutorado alguns modelos de bactéria que eles estudavam o processo de evolução de cooperação e competição e trapaça. Eu achei fascinante aquilo. E aquilo me aproximou muito do mundo microbiota, da microbiota, né? Do mundo dos micro-organismos e tal. E eu nem cheguei a estudar diretamente isso, trabalhar. Eu estudava isso, eu lia, eu tinha interesse. Mas eu trabalhei com tuberculose, com regulação gênica. Aí a parte de regulação gênica também achei muito incrível, como analogia das ideias, que o genoma ele carrega muita informação, mas não é só você ter uma informação, mas é usar a informação certa, no contexto certo, na intensidade certa, na hora certa, no lugar certo. E é assim que funcionam as células, né? Todas as células do nosso genoma, do nosso corpo, tem o mesmo genoma, praticamente, tirando as mutações somáticas, né? Mas elas são bem distintas. A célula muscular, a célula do cérebro, a célula da pele, as células imunológicas e as células vermelhas, e enfim, e apesar de carregar o mesmo genoma, elas têm funções e características muito distintas, e é porque elas usam a informação certa na hora certa, no contexto certo. Se você tivesse uma variabilidade nisso, estaria tudo errado. O câncer é um exemplo disso. Eu poderia imaginar uma quimera, assim, nascer um pedaço de dente no meio do cérebro, um tecido conjuntivo no lugar do fígado, cirrose e tal. Enfim, é o contexto certo que faz um bom uso da ideia. Isso dava uma analogia filosófica de entender a realidade que eu achava fascinante também. Aí depois eu trabalhei com transferência horizontal de genes em micro-organismos no meu pós-doc, que eu achei um tópico interessante também. Ele pegava essa parte de regulação gênica, mas também tinha uma complexidade evolutiva do mundo microbiano, que eu achava bem legal. E eu já estava saturado da área acadêmica nessa parte, e eu acabei fazendo mudei para um hospital, onde eu trabalhei num ambiente
um pouco mais próximo de algo aplicado. Eu estava trabalhando com o efeito da microbiota na resposta dos pacientes que tinham câncer de medula. Achei um tópico bem interessante. Publiquei bem. Depois por trabalhar nessa área, acabei tendo uma oportunidade numa biotech, né, na indústria. E aí eu fui seguindo. Hoje eu estou na indústria, mas tem isso. Para resumir, a gente começa num caminho e a gente vai aprendendo coisas novas, coisas que são fascinantes e super interessantes no momento. E depois, em outro momento, a gente até tem um apego pro que fez a gente tomar aquela decisão. A gente quer continuar, mas também tem que estar aberto às mudanças, né? Onde que estão as melhores oportunidades, onde que vai deixar a nossa vida mais interessante, assim, não ficar só com aquela, digamos, paixão adolescente ou nosso primeiro amor científico, mas buscar novos amores, novas coisas que interessam pra gente e descobrir os caminhos. E agora eu tô nesse momento que eu tenho que descobrir novos caminhos, que é interessante. Ah, gente, não é lindo? Eu adorei quando ele fala nosso primeiro amor científico. Mas é isso, assim, e é uma aula, né? Ele falou de gênero, mutações somáticas. O que são mutações somáticas, Carolina? Nós temos 2 tipos celulares no nosso corpo. Nós temos as células somáticas e nós temos as células sexuais. Nossas células sexuais são os gametas, meus queridos amigos e amigas, ouvintes e coisas. Gametas são os óvulos e são os espermatozoides, né? No caso das fêmeas, os óvulos, e aí cada um vai ter, não? Ou ovócito. E nos homens nós temos o espermatozoide. Eu tô aqui, esperma, não, mas não é o esperma é o conjunto de todos os espermatozoides ali. E aí, essas células, por que a gente diferencia os gametas das células somáticas? Porque você deve ter aprendido na aula de biologia 2 coisas, mitose e meiose, né? Muito bem, os gametas surgem da onde? Da meiose, gente, da divisão ali genética. Então, cada gametinha vai ter metade do conjunto genético de uma célula somática. Então, a gente tem 46 cromossomos numa célula, qualquer do corpo. Você pegar a célula da pele, 46 cromossomos. Pegar a célula do fígado, 46 cromossomos. Você vai pegar a célula da glândula renal, 46 cromossomos. Agora, você pega a célula do ovócito, o óvulo, 23 cromossomos. Você pega o espermatozoide, 23 cromossomos. Por quê, Carol? Porque quando juntar 23 e 23, dá o quê? 46. Ou seja, que são as nossas células do indivíduo. Então, os gametas precisam ter a metade dos cromossomos que uma célula do corpo, ou seja, célula somática, tem. Então, é isso. As mutações somáticas que justamente ocorrem onde? Nas células do corpo, ou seja, as mutações que não acontecem nos gametas, que acontecem nas células do corpo e acontecem normalmente por causa do processo de mitose. As células se reproduzem pelo processo de duplicação celular, que a gente conhece como mitose, para que de uma célula de 46 cromossomos surjam 2 células novas também de 46 cromossomos, né? 2 células novas, não, uma antiga e uma nova reproduzida dessa outra célula. Mas, enfim, vocês entenderam o esquema. Nesse processo, como acontece muito rápido, principalmente quando a gente está falando de pele, de mucosa, né, dentro da boca, do ouvido, dentro do nariz, no olho, tipo, dentro do nosso útero, né, dentro de uretra, enfim. Dentro, né, das cavidades, essas células se dividem muito rápido. E por causa, né, dessas mitoses constantes, pode acontecer uma mutação, que são essas mutações somáticas, que daí pode dar câncer, pode dar, enfim, vários outros problemas, tumores que não necessariamente são malignos, que ficam ali contidos, que viram cistos. Enfim, tudo isso é por alguma anomalia celular dada por uma mutação somática. Dúvidas? Curiosidades, já a gente fala. Antes de tudo, eu quero lembrar para vocês de seguir a gente aqui, clica o sininho no balangandã aí que está embaixo, já para você receber notificação quando tiver vídeos gravados, porque lembrando, a partir de sábado que vem, vídeos serão os episódios, gente, hoje estou doidona, os episódios do podcast serão gravados, porque Titia Carol aqui vai ter, né, um programa de treinamento para fazer.
Muito bem, então já ativa o sininho para você ser lembrado que todo sábado às 10 tem episódio. Já se inscreva no canal para você receber essas notificações por e-mail. Segue a gente aqui, segue a Rádio Federal, tanto no Instagram, @Rádio Federal, tudo junto sem acento. Segue o nosso podcast, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto sem acento também. Se você quiser me seguir, me segue lá, @Caroline Dades. Todo dia eu falo alguma coisa na reflexão do café da manhã, que seja legal ou não. Que você goste ou não, depende, gente. E também, se você quiser participar como patrocinador, se você quer que a gente divulgue alguma coisa, manda um direct pra gente na @Ambienta Rádio Federal ou mande um e-mail no contato @radiofederal.com.br. Em breve eu vou fazer um e-mail do Ambienta, só para o Ambienta, e se você quiser mandar, já estará lá no nosso Instagram para você mandar. E se você falar, nossa, eu acho muito legal, eu quero contribuir com a divulgação científica, eu quero contribuir com a ciência e a pesquisa no Brasil, gostei muito deste episódio e dos outros todos, acompanho o trabalho de vocês, quero contribuir mais, assine a nossa contribuição mensal no Apoia-se, apenas R$ 9,00 por mês, apoia.se/ambienta, você vai receber 2 newsletters, sim, galera que já assinou, estou atrasada, mas vocês vão receber até essa semana, juro, prometo, agora é de verdade mesmo, porque já está em fase final as newsletters de agosto, porque eu modifiquei tudo, graças, inclusive, à opinião do Tonhão. Beijo. Tonhão é um apoiador do podcast. Muito obrigado. Sempre assiste, sempre apoia, sempre dá suas direções e suas opiniões e sempre conversa comigo. E se você quiser conversar comigo depois dos episódios ou sempre, entra no nosso grupo. Sempre está aberto para discussões. Isso você só pode entrar no grupo se você apoiar o podcast. Carol, como que entra no grupo? Você apoia o podcast, você entra no grupo, tá? Apoia-se/ambienta e você também pode apoiar a gente na Orelo. A gente está na Orelo, orelo.cc/podcastambienta, tá? Beleza, a gente vai continuar falando de biologia. Aí vocês acham que biologia, gente, é só... Ai, meu Deus, é muito sério. Ai, é pesquisa. Ai, não sei o quê. Eu nem falei que a gente tem o quê? Projeto de extensão Bio na Rua, inclusive, tá até hoje, graças a mim, tá, gente? Eu fui uma das pioneiras, junto com o professor Tri, professor Paulo, mas a gente conhece ele como Tri, de aráquino, lá da zoologia. Aráquino são os escorpiões, enfim, escorpiões, aranhas e outros seres maravilhosos. A gente começou o Bio na Rua, que foi as exposições, levar a biologia para fora dos muros da universidade, para todos entenderem, saberem tanto o que está rolando dentro da universidade, conhecer um pouco dos animais do cerrado, o que tem, ver que não é só mamífero, não é só réptil, não é só ave, mas tem uma diversidade muito grande de insetos. A gente tem, né, as aranhas, que não são insetos, tá, gente? As aranhas e escorpiões. A gente tem outros bichos que não são nem insetos, nem vertebrados, enfim. Então, para conhecer vegetal, conhecer as plantas medicinais, então a gente começou esse projeto Bio na Rua lá em 2006 ou 2005, não me lembro direito, 2005, 2006, levando a biologia para todo mundo. Quando eu estava no Bio na Rua, a gente fez no Terraço Shopping uma feira e a gente fez na Praça do Relógio em Taguatinga. Gente, esse Bio na Rua na Praça do Relógio em Taguatinga foi punk! Foi punk, mas foi muito gratificante, assim, porque passava de todo mundo, assim, diversas pessoas, crianças, sabe? Teve escola que levou lá e depois a escola ficou sabendo, a gente foi na escola também. Então eu quero agradecer a todos os amigos, beijo, Totas, que você tá aí ouvindo, que sempre levava as cobras dele, que ele tinha 4 cobras na época, vivas, pra galera pegar, se quisesse, tá? Se quisesse pegar uma jiboinha assim, pegar na tarântula também, assim, ela subia assim, o Tri botava pra... Tinha uma galera que eu não conseguia nem chegar perto da aranha, porque eu sou alérgica. Eu chegava perto da caranguejeira e eu já começava a me coçar. E aí o Tri falava, Carol, vai se lavar agora. Eu, tá bom, vou me lavar. Porque ela tem os pelos, né? Então, a defesa dela nem é o veneno, ela não vai te picar, porque ela considera você como substrato, né? Ela vai caminhar em você porque ela está caminhando num substrato, em algo, então ela não vai te picar. Mas, quando ela se sente ameaçada, a caranguejeira arrasta as últimas
patas no abdômen, assim, tchá, 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 e solta aqueles pelos, e aqueles pelos vai, né, irrita o predador. Então, a defesa dela, da aranha, é essa. E eu não conseguia chegar nem, sei lá, 5 metros de distância, eu já tava me coçando. Porque eu sou extremamente alérgica, né? Então, assim, mas era muito divertido. Na Praça do Relógio foi, assim... E aí tinha, obviamente, a galera em situação de rua, que já estava embriagada, que chegava para falar e contava várias histórias. O que eu mais gostei do Bill na Rua, na Praça do Relógio, eram as histórias, gente. Eram muito boas, muito boas. Mas, além disso, a gente também tinha os eventos esportivos, a gente tinha os encontros nacionais de estudantes de biologia, os ENEBs, que não eram esportivos, era para discutir sobre biologia. A gente tinha os EREBs, encontros regionais de estudantes de biologia. Eu nunca fui, eu só gostava de tocar o terror. Mentira. Eu ia para o Interbio. O que era o Interbio? Eram os encontros dos alunos de biologia das universidades federais do Brasil, sempre em alguma universidade. E a gente ia para jogar, né, para competir, para beber, para conhecer gente e para farrear e fazer festa mesmo. Então, assim, porque né, nem tudo é coisa séria, a gente precisa brincar também. É por isso que eu gosto tanto da biologia, gente, porque você conhecia a pessoa lá no Interbio, toda doida, não sei o quê, aí quando você conhecia fora do Interbio, você via que ela era super, né, assim, tipo, reconhecida dentro do laboratório, fazia pesquisa super, né, já tinha publicado, eu falo, gente, quem te viu, quem te vê. Então, eu acho que biologia... Entra na biologia pessoas super interessantes, porque tá todo mundo ali com o mesmo fim, querendo estudar a vida, como eu falei, querendo estudar a vida em diversos setores. Eu acho que são pessoas maravilhosas. E exatamente sobre isso, sobre o Interbio, experiências que vivenciamos no Interbio, eu tenho mais um áudio do Tonhão só na caixa DJ. E abaixa meu microfone para eu poder ouvir, senão dá... Pé! Vou ficar surda aqui. O Interbio em si é um pacotão de histórias, cada um vai ter alguma, cada um pode contar uma, que é muito engraçado. Tem as músicas, aquele evento a gente fala tudo cantando e tal, a parada da zoeira. Tem o Bunda Lelê no handball, mas a história que eu lembro bastante foi Interbio de Barra Bonita. Tava a Luli nadando, namorada do Reinaldo. E a galera lá, se encontrando depois, tomando uma cervejinha e gritando. Aí chegou um momento que o Reinaldo começou a gritar: Ada, Ada, é minha namorada. Ada, Ada, é minha namorada. Aí a galera da BUNB inteira começou a ficar cantando da torcida: Ada, Ada, é minha namorada. Ada, Ada. Eu lembro que eu ri demais naquela época, naquele dia. Aí, bom, essa é só uma fatia, né? Tem muito mais histórias que dá pra coletar no Interbio. Inclusive aquelas caipirinhas de integração que devia surgir novas espécies de bactérias e fungo ali só com aquele microambiente que formava na integração da caipirinha. Então, gente, era isso. Olha que maravilha. A gente realmente voltava do Interbio cantando, porque todas as torcidas cantavam nesse ritmo, assim. E, gente, a gente voltava do Interbio cantando e levava umas semanas para a gente conseguir tirar isso da nossa cabeça e a gente voltar a falar normal, assim, porque a gente não falava normal, a gente só falava cantando, assim, era muito engraçado. Muito bom, obrigada, Tonhão, por seu relato. Realmente, eu estava lá em Barra Bonita foi em 2001, Interbio, foi um Interbio muito legal, sim, foi um dos Interbios que eu mais gostei, eu participei de quatro Interbios, né, enquanto eu estava na graduação, e foi um dos que eu, cara... Barra Bonita, de longe, foi um dos que eu mais gostei. Mas, como ele falou, assim, no final, o que acontecia? Assim, a galera juntava para fazer entre aspas, uma caipirinha ou uma caipirosca num tonel, gente. Um tonel. Então, a gente saía pegando, assim, tipo, limais, jogava ali. Tinha até grama. Então, assim, por isso que aí todo mundo, bebe canudo, com canudo grande. Gente, a galera do Rio com os quilts, sem cueca por baixo. Era uma maravilha, assim, tipo.
A galera que deu o bunda lelê no Interbio, nossa equipe de handball masculino fez uma barreira no Interbio e deu bunda lelê assim porque a gente estava jogando contra a USP, eu acho, contra a Unicamp, e era um dos favoritos, e a galera, não, gente, a gente só tá aqui para zoar, e eles levando a sério, assim. E aí, meio que batendo, assim, levando a sério mesmo, batendo no jogo, e os meninos, não, vamos fazer um bunda lelê. Eles fizeram, assim, um bunda lelê. Em cada banda estava escrito uma letra para juntar a frase. Eu não sei se eu falo a frase aqui. Vou falar a frase. Pau no cu da USP. Que a gente... Todo mundo gritava isso. Pau no, né, da USP. E aí, porque eles eram favoritos, sempre ficavam em primeiro e tal, e a galera escreveu, um em cada banda escreveu isso. Então, eles fizeram uma barreira no handball para fazer um bunda lelê. A gente estava jogando contra a USP, era isso, jogando contra a USP. Para fazer um bunda lelê, para mostrar isso pro time da USP, os meninos. Aí, obviamente, o time inteiro foi expulso. Gente, muito bom. O Interbio era muito bom, muito divertido. Participar de tudo, né? E as interações com todo mundo. Era maravilhoso. Fora que tinha as festas, a gente organizou aqui na UNB Biovinil, né, que eram festas, e hoje a gente está tentando fazer um Biovinil Revival, um Biocenil, que é organizado para a galera que organizava lá. Eu organizei, não sei, perdi a conta de quantas biovinis eu participei da organização, acho que 4, sei lá, 5, que eram festas em que a gente dava e foi crescendo, só com músicas antigas, né, até a década de 90, músicas dos anos 60, 70, 80, 90. Teve risco biológico também, fora que a gente participava de organização de congresso. Então, assim, tipo, era muito maravilhoso a vida dentro da universidade. Então, isso é muito importante, principalmente se você faz universidade federal, nem que seja no noturno mesmo que seja no noturno, você poder participar de atividades que sejam fora muros, né? Ou seja, participar de eventos, participar de congressos, participar de festas, bio na rua, etc., é extremamente válido. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores na nossa vida. A gente passa alguns perrengues, gente. Eu passei vários, como já falei, né? No campo tinha essa questão. E a gente tem muito questionamento da nossa vida, principalmente quando a gente sai, até a Nina trouxe um pouco isso, quando ela falou, quando a gente sai, a gente fica meio que no limbo, a gente não sabe o que fazer, se faz mestrado, se não faz, continua com a vida de pesquisa. Então eu vou falar da minha experiência como vida de pesquisa e pesquisadora. Eu gosto de ciência, fiz 2 PBICs na graduação, tive o privilégio de poder fazer o mestrado logo em seguida também, né? Tive o privilégio de poder sair da universidade, testar o que é fora, mas sempre continuei testando não, né? Trabalhando com educação. Depois eu ingressei no doutorado em economia. Sim, eu acho que biólogos são muito versáteis, como eu falei, a gente ocupa vários espaços, então a gente ocupa... Gente, a Ana Maria Braga é bióloga, tá? Só para vocês saberem, não sei se vocês sabem, mas ela é mestre, inclusive, na USP, com herpetologia, com répteis e sapos, eu não sei qual que ela fez, mas logo depois ela fez jornalismo, justamente está na televisão brasileira maravilhosa, mas ela é bióloga de formação. Então, por isso que eu falo, biólogos são extremamente versáteis, a gente ocupa vários espaços, tem biólogos que estão na Polícia Federal, Polícia Civil, que são professores, veio aqui a Natália falar sobre sua experiência de 19 anos dentro da carreira da Secretaria de Educação, a gente tem pesquisadores, não só eu que fui para a economia do meio ambiente, mas a gente tem pesquisadores que continuaram na pesquisa, sendo muito resistentes e muito resilientes aqui no Brasil, porque eu vou também, de novo, dar um áudio aí do Tonhão que trouxe justamente para falar sobre isso, mas antes de colocar o áudio dele, eu quero falar que a gente viver de pesquisa no Brasil, a gente precisa ter muito apoio da família, principalmente, e eu agradeço imensamente a minha mãe e meu pai, beijo por isso, assim, porque se não fossem eles, eu não conseguiria fazer o que eu amo, assim, né? Eu tentei ir para fora, né? O Tonhão vai falar um pouco sobre isso, a gente sofre com saudade, a gente sofre se questionando, a gente sofre com outras coisas. Eu sofri um pouco de... já esqueci, né? Aquele assédio com estrangeiros, principalmente por ser brasileira em Portugal, mas não foi por isso que eu não consegui finalizar o pós-doc, foi vários outros motivos, porque lá também é um pouco igual ao Brasil, além da burocracia, a gente tem uma dificuldade imensa de remunerar muito bem um pesquisador e um cientista,
né? É muito parecido. A gente ama muito o que a gente faz. Eu amo muito ser cientista, eu amo fazer pesquisa, eu amo ensinar, mas nem sempre a gente é valorizado da forma que a gente deveria, principalmente pelo tanto de tempo que a gente passa estudando, gente. No meu caso, são mais de 20 anos. Eu não saí da área da educação, eu sempre fiquei na área da educação, seja sendo professora de faculdade, seja trabalhando com educação à distância, seja dando aula particular. Então, eu sempre mantive dentro da área da educação, dentro da área da pesquisa, dentro da área da ciência, e não é um caminho fácil para trilhar quando a gente está aqui no Brasil. Então, para falar um pouco dos perrengues, saudade da família, saudade dos amigos, essa dicotomia que a gente tem entre fazer o que ama, fazer o que dá dinheiro, ou ficar doente, fazer o que ama, não ganhar tanto dinheiro, mas ser feliz. A gente passa por isso, né? Eu acho que vários biólogos que já queriam ser cientistas e escolheram outro caminho passaram por isso. Então, eu vou colocar aí, pedir para o nosso querido Vitor colocar o último áudio de participação do Tonhão para a gente ouvir. Em termos profissionais, tem uma frase que eu curto muito, que o Will Wilson escreveu no livro dele, que é: o cientista, é uma adaptação dessa frase que eu falo. O cientista, para fazer grandes descobertas, tem que se jogar no azul profundo até perder terra de vista. Isso representa bastante o meu sentimento com o caminho de ser cientista, né? Ser biólogo e tal. Porque a vida se tornou um grande limbo desde que eu saí do Brasil. Porque eu sempre quis estar no Brasil, eu sempre amei o Brasil, mas ao mesmo tempo eu queria me desenvolver cientificamente, eu queria aprender, tinha muita curiosidade para aprender as coisas. E, e o caminho virou dois caminhos geograficamente distintos, né? Um, porque eu vim para os Estados Unidos e aqui teve uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento que o Brasil não oferece. E o outro é ficar longe do Brasil, né? Que é onde eu sempre gostei, né? Até hoje eu gosto demais do Brasil, principalmente por causa da família, por causa dos amigos. E, e a intenção era voltar depois do doutorado, mas o Brasil não dava oportunidade. É difícil, assim, né? Você tem que ter pelo menos o mínimo para você voltar. E o mínimo eu digo um salário que vai ter condição de você pagar suas contas, pagar um aluguel, talvez juntar um pouco, fazer uma viagem. Se você quiser ter um plano de fazer família, você pode. Mas o caminho da ciência que eu percebia no Brasil, se eu voltasse, eu ia ganhar, sei lá, R$ 2.500, eu acho que era o bolsa do pós-doc, ou R$ 4.000 naquela época, não sei. Acho que é 4.100 hoje, então naquela época acho que era, sei lá quanto que era. E para depois provavelmente ter que voltar para os Estados Unidos e tal, assim, porque aquilo ali não ia me deixar tão competitivo para uma vaga no Brasil. E a gente, então, um perrengue, né, que tem é que a estrutura, a cultura científica no Brasil ainda não está estabelecida, né? E é sempre a geração atual, sempre é a gente que está com os nossos sonhos, com as nossas aventuras, loucuras, de certa forma, não loucura, né, de ser louco, mas de assumir riscos que muitas pessoas não assumiam, que a gente vai construindo e vai tentando contribuir para uma cultura científica maior e tal. E aí, seguir o coração é para poucos, né? Eu lembro que eu pensava umas frases assim, aí tem várias frasinhas que eu pensava. Mas a gente vai indo e a vida vai acontecendo em paralelo com, com a nossa aventura, né? Essa, não tem uns detalhes específicos, mas é mais essa coisa de que a gente vai e não sabe se vai ter oportunidade para voltar, quando volta, o que volta, e a gente, isso
cria na cabeça, na percepção do mundo, uma complexidade muito interessante, assim. É difícil, mas também é gratificante, é uma mistura de várias coisas ao mesmo tempo. Ai, gente, eita. Eu me emocionei muito quando ele me mandou esse áudio, assim, porque é isso, eu senti muito disso quando eu estava em Portugal. Ele já está há muitos anos, mais de 10 anos, nos Estados Unidos. Ele sempre volta, ele sempre fala isso para a gente, de que a vida dele, ele gostaria muito de construir a vida aqui, mas que realmente é muito desafiador para para quem está aqui, para quem vive da pesquisa. Não é fácil, a gente precisa de apoio da família o tempo inteiro. Eu vou me emocionar de novo, mas a gente vê que a gente precisa de financiamento, né, do governo, sair catando cavaco. Hoje a bolsa de pós-doc está 5.200. Eu acho pouquíssimo para uma pessoa que dedicou mais de 10 anos da sua vida em estudo, em dedicação com a ciência, em trazer novidades, furar a bolha, né, da esfera científica, daquele conhecimento, porque é isso que a gente faz no doutorado e pós-doc, a gente fura aquela bolha do conhecimento, a gente traz algo novo para a ciência, para a vida, e assim que vai construindo e desmistificando vários, né, desmistificando, mas derrubando hipóteses e criando novas, e vamos pensar sobre isso, e vamos pensar sobre inovações. Então, o que ele traz é muito maravilhoso, assim, da visão dele que está nos Estados Unidos. O Tonhão, beijo, Tonhão, muito obrigada mesmo, assim, por você ter falado, por trazer toda essa realidade. Ele, como eu falei, ele fez o doutorado nos Estados Unidos, ele trabalha com biologia molecular, né, trabalhou primeiro com modelagem de proteína, e depois ele falou, né, o que ele trabalhou. Trabalhou de pesquisa, ficou um pouco iludido, voltou para o hospital, aí do hospital ele conseguiu ter acesso na indústria de biotec, né, de biotecnologia, e isso é apenas uma das milhares e infinitas áreas que quando faz biologia, pode seguir, né? Então a gente acha que só tem você é o professor, pesquisador. Não, você pode ser várias outras, mas precisa de coragem, como ele falou assim. Amar o que faz e fazer o que ama é para os poucos, assim, é para os corajosos. Então, assim, é difícil a gente tentar decidir realmente quando a gente tem essa dicotomia, né? Mas é isso, eu amo o que faço, eu amo estar aqui para falar para vocês sobre isso, eu amo fazer o podcast, né? Criei da minha cabeça mesmo, gente, foi daqui dessa cachola louca. E gosto de fazer pesquisa, eu estou como pesquisadora colaboradora da economia do meio ambiente. Aí você fala, nossa, Carol, não sabia que biólogo pode fazer mestrado ou doutorado em outras áreas. Pode, não sou biólogo, todo mundo pode, só tem um problema nisso. Quando você sai do doutorado, o mercado não consegue te absorver, porque você é um multidisciplinar, eu sou uma pessoa multidisciplinar e interdisciplinar. Estou entre duas áreas e eu comunico entre duas áreas muito bem, que é ecologia e economia. Só que não tem espaço para mim, por exemplo, né? Não consegue me absorver, porque quando tem algo que é doutorado em economia do meio ambiente, aí lá exige graduação em economia. Gente, eu não tenho graduação em economia, minha graduação é em biologia, mas eu tenho doutorado em economia. Aí quando vai assim, precisa de ecólogo, mestrado em ecologia, mas é doutorado em ecologia. Eu falo, cara, meu mestrado em ecologia, mas eu não tenho doutorado em ecologia, eu tenho doutorado em economia, mas isso não quer dizer que eu não posso fazer algo, né? Então, assim, tem essas dificuldades que todo mundo acha, assim, multidisciplinar é maravilhoso, interdisciplinar é lindo, e eu até fiz um vídeo sobre o mito da multidisciplinaridade, porque isso é um mito. Falam que é profissionais assim, mas é difícil absorver profissionais dessas formações no mercado, porque limitam ainda pela visão de caixinhas, por um mundo ainda fechado, né? Então tem muita dificuldade com relação a isso. Bom, para vocês verem que até o Vitor já colocou na nossa tela, vou mostrar para vocês o que eu fazia no meu mestrado. Ok. Essa foto é do Eduardo Perini, beijo, Dudu, obrigada, que ele foi para o campo, eu queria tirar umas fotos melhores dos meus bichos. Essa espécie que eu estudava é o Meuranepos, tá, gente? No Lago Paranoá, elas estão fazendo 69, Carol? Sim, as libélulas criaram
observe essa posição maravilhosa que todo mundo adora. Olha só que coisa maravilhosa. Forma um coração também. Se você é romântico, é coração. Se você é 69 mesmo. A fêmea está aqui embaixo, essa parte aqui que está encostando o ovipositor dela, né? O pedaço do abdômen que tem a entrada para o canal vaginal, digamos, da libélula. Está ali no penúltimo segmento abdominal. E em cima, quem está fazendo essa curvinha aqui, segurando a libélula, é o macho. Então, o macho faz o tandem, que é segurar com os cercos abdominais, é tipo um negocinho assim, ó, em V, no final do abdômen, tipo acopla aqui no tórax, né, logo após, é como se fosse no pescoço, mas logo após a cabeça da libélula é basicamente só olho. Acopla aqui, e aí a fêmea faz o toque, né, na genitália do macho. O que é legal, como eu falei para vocês, o macho tem duas genitálias, tá? A genitália, que é o pênis, que fica no segundo segmento abdominal, ali, ó, onde a fêmea está encaixando, né, como se fosse a vagina dela ali. E ele tem também da mesma forma que a fêmea tem no penúltimo segmento abdominal, o macho também tem no penúltimo segmento abdominal. Mas essa parte sexual é apenas para produção de esperma, porque ele eu já vi isso, tá? Antes da cópula, ou seja, ele pegou a fêmea teve o contato, aceitou a cópula, ele transfere o esperma para o pênis, então ele faz uma curva, eles são extremamente flexíveis, ele faz uma curvatura, transfere para o pênis e tchau! Cablau! Aí, esse é o momento da cópula. Eu fiquei vendo isso na minha segunda hipótese. Eu tive 2 hipóteses, 2 capítulos dentro do meu mestrado. Um foi seleção intersexual, ou seja, intrassexual, desculpa, que era disputa entre machos para o território, e a segunda era justamente a questão do comportamento de cópula e de pós-cópula, após a cópula. Então, eu queria saber quanto tempo ficava segurando a fêmea, qual que era, se isso tinha relação ao horário do dia, porque as fêmeas vêm de dentro da mata para botar seus ovos, e os machos pegam as fêmeas nesse momento. Então, eu queria saber se tinha relação. Aí, eu precisava pegar um bicho marcado. Esses não estão marcados, mas eu marcava aqui na asa. Ó. Eu marcava com uma combinação de letra e número. E eu ficava acompanhando, gente. Aí eles ficavam nessa posição uns 30 minutos, uns 45 minutos, bombando. Então, eu ficava lá. Eu e meus estagiários levavam um banquinho. Quando a gente ia observar, a gente já levava um banquinho, a gente sentava quando o lago não estava muito alto, porque às vezes o lago batia aqui na minha cintura, tá? Quando o lago estava baixo, nesse período de seco, a gente levava um banquinho, sentava e ficava lá, olhando, anotando. Bombeou, não sei o quê. Tararã. Aí, quando terminava a cópula, quando terminou, anotava. Bora, vamos acompanhar esse casal. Eu acompanhava o casal para ver se não ia ter interferência de outro macho, para ver se o macho ia acompanhar a fêmea em todo o período da oviposição para segurar que ela ia usar o esperma, porque lembra que eu falei que eles têm competição espermática? Pois é, a fêmea pode tirar o esperma se ela não quiser usar, né? O macho, outro macho, pode pegar ela logo depois que esse macho liberar. Então, para que o macho consiga assegurar o seu sucesso reprodutivo de ter libelulinhas com o gene dele, ele tem que segurar a libélula fêmea até o final da oviposição. Então, essa era a minha espécie maravilhosa. Vocês veem que é muito parecida com a libelulinha do ambiente. Ih, hoje está difícil. Essa espécie não tem dimorfismo sexual, ou seja, o macho é muito similar à fêmea, o macho é aquele ali, a fêmea essa aqui, você vê que não tem diferença de coloração. Normalmente, as outras espécies são bem diferentes que essa. É raro você ter espécies de libélulas em que não tem dimorfismo sexual, porque normalmente o macho é coloridão e a fêmea é mais opaca, é mais pro verde, mais pro tom terroso. E essa espécie não tem dimorfismo sexual. O único dimorfismo é de tamanho. As fêmeas têm um tamanho um pouco maior e o abdômen é um pouco mais, a circunferência é um pouco maior também. E as fêmeas vivem mais. Eu consegui pegar fêmeas de 15 dias acompanhando, né? De 15 dias. Quanto tempo a libélula dura? Libélula dura 24 horas? Não.
Libélula não dura 24 horas. As efêmeras, algumas espécies de efêmeras, efemerópteras, sim, duram 24 horas, por isso são chamadas de efêmeras, né? O ciclo adulto delas é 24 horas. Pá! Então, assim, elas saem, criam asas, quer transar, transa muito, pronto, morre no dia seguinte, puf, acabou. Aí bota os ovos, não, isso antes, bota os ovos, obviamente, e aí vai. Deixa eu ver. Sim, elas não duram 24 horas. A máxima que eu peguei foi de 15 dias. Então, essa aí deve ter um ciclo adulto de 15 dias. Tá? O ciclo sem ser adulto, juvenil, que fica na água, eu não sei quanto tempo é, mas pode variar mais até, porque a larva vai comendo, vai crescendo, até sair, eclodir e entrar no adulto. Mas essas que são as zigópteras, né, porque as asas fecham assim e não param assim, né, elas fecham ao longo do abdômen, são as zigópteras, subordem zigópteras, elas têm um estágio de vida um pouco menor, né, uns 15 dias, e as maiores, aquelas libelulona que vocês veem, que botam ovo em carro, né, que eu falei no primeiro, você sabia, elas podem durar até 30 dias, às vezes 45 dias, algumas fêmeas. Tá bem? Então, se alguém falar assim, libélulas duram 24 horas. Não, gente, tá mentindo para você, tá? Licença poética. Muito bem, a outra foto. Essa foto sou eu, gente. Olha a cara de felicidade. A pessoa tá o quê? Tá fazendo uma coleta lá no Pantanal. Olha o estilo da pessoa, né? Sou eu mesmo, tá, gente? Com perneira para proteger de cobra, com calça leve, com camisa leve, camisa da Serenata de Natal, porque eu cantava na Serenata de Natal. Com protetor, tá? Protetor e tava né, repelente, louca. Eu tava fazendo uma varredura com um pulsar pra gente capturar o quê? Insetos, que a gente estava fazendo uma amostra de insetos, diferença entre beira de mata, que na verdade é um capão. O capão é é como se fosse uma matriz de gramínea, como você está vendo lá atrás. É tudo mato mais ou menos, mato alto até mais ou menos aqui, assim, um pouco acima da cintura. Mas tipo campo de murunduns também, né? Tinha, assim, uma parte um pouco mais alta, uma vegetação fechadona, assim, fluf, isso lá no Pantanal. Então, eram várias dessas vegetações assim dentro de uma matriz de gramínea, de mato. Então, a gente estava querendo ver a diversidade de insetos entre a parte de borda desse capão, ou seja, nessa interface aí entre a gramínea, né, essa matriz aí de gramínea e floresta, e dentro do capão. Então, a gente ia dentro, porque era mais ou menos circular, então a gente ia mais ou menos no meio mesmo, e a gente fazia de novo a varredura e depois a gente via no laboratório. Aí a gente já estava no último local, na BEP, na Base de Estudos do Pantanal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, perto do Rio Miranda-Bobral, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. E a gente levava para o laboratório, fazia toda a triagem, escrevia o relatório e apresentava à noite. Era assim. Aí no dia seguinte, outro projeto. Esse foi Ecologia de Campo. Basicamente, meu outfit era esse, assim. Mas quando eu vinha para o campo, eu estava tentando procurar aqui uma foto minha no Lago Paranoá, mas eu não achei. Eu ia com uma roupa de catar-sapo, assim, era tipo impermeável, que vinha até aqui, era um macacãozão. Ou era o que eu usava no campo, ou era um macacãozão, ou era esse outfit aí, só para vocês verem, eu de bióloga, super me divertindo, porque era maravilhoso. É isso, gente. Vamos ver as perguntas. Hoje não tem Você Sabia, porque o episódio inteiro foi Você Sabia. Eu contei curiosidade, falei de libélulas até demais. O Tonhão trouxe a experiência dele. Obrigada, Tonhão. Você é maravilhoso. Um beijo aí para você que está em Boston, Massachusetts. Deixa eu ver comentários aqui. Tonhão, bora. Beijo, Tonhão. Hernani rindo, provavelmente de alguma história. Águida, beijo, Hernani. Águida falando, Bio na Rua é tudo, gente. Bio na Rua é maravilhoso, está até hoje. E eu fiz até uma entrevista para uma aluna de mestrado, que ela está mestrado em Ensino e Biologia, que ela está justamente analisando e falando sobre o Bio na Rua, então foi muito bom lembrar sobre isso. Beijo, Águida. A Águida que falou de fogo, hein, gente? Depois, se você não viu, veja o episódio dela.
Mamãe, essa semana pensei isso da Biovinil, que poderia voltar, era muito bom mesmo. Minha mãe em todas Biovinil, gente. Ela se divertia mais que eu, mas eu me divertia também. Eu estava trabalhando, mas eu me divertia também. Sim, mãe, a gente está fazendo, tá vendo se a gente vai fazer umas Biovinil Pocket. Aí eu te chamo, porque tem que agora que a gente vai, já ficou mais velho, 40 a mais, a gente tem que sentar de vez em quando. Tem que ter lugar para sentar por causa da coluna, entendeu? Mas a gente vai fazer, ver se faz esse semestre ou outro. É isso, gente. Tem mais perguntas? Não, né? Você quer fazer algum comentário, Vitor? Ou ri de mim? Não, no mundo da biologia, o que é mais difícil, lidar com os seres humanos ou com os bichos? Com os seres humanos, óbvio. Gente, eu quando dava aula na faculdade, aqui isso foi em 2014, eu estava no doutorado já. Eu já entrava na sala falando assim, eu não gosto de gente, eu gosto de bicho. Aí todo mundo, professora, como é que você diz isso? Aí eu ria, não, gente, tô brincando, é porque eu sou bióloga, mas sim, os bichos são muito mais fáceis de lidar, são mais previsíveis do que os seres humanos, assim. A gente vê até, eu fiz comportamento animal e fiz toda a cadeira de comportamento animal e a gente, obviamente, vê a parte dos humanos, né? Só que a gente estuda a parte dos humanos do lado biológico, do lado dos fenótipos, ou seja, da expressão do genótipo, do genético e etc. Quando a gente fala de seres humanos, não dá para a gente retirar só o biológico. A gente tem, como mesmo o Tonhão trouxe, né? Fala assim, cara, às vezes eu fico pensando na questão da transmissão da informação, que é algo cultural. Como que isso dá? Né? É cultural, é dentro da... Porque a gente vive em sociedade. Seres humanos são animais sociais, né? Assim como os nossos outros primatas também são, né? Nossos ancestrais e dentro da mesma linha evolutiva. Então, como nós somos seres sociais, a gente não pode analisar o ser humano só na base biológica, porque a gente é muito plástico em termos de comportamento. O que quer dizer isso? A gente varia muito o nosso comportamento a depender do local que a gente está, com quem a gente está vivendo, quem criou a gente, para onde que a gente vai, onde a gente foi criado, ou seja, se a gente foi criado no norte, se a gente foi criado no sul, se a gente foi criado com dias amplos, então assim, tem inúmeras variáveis dentro de estudos de comportamento animal. Tem exemplo, economia é um estudo de comportamento humano. Economia é um estudo de comportamento humano. É o comportamento do consumidor, como é que ele faz as escolhas. Aí tem interface com a psicologia, porque a psicologia é o quê? Como que o ser humano pensa e processa essas emoções, né? Então, assim, é muito complexo, porque é uma variabilidade muito grande de comportamentos, de plasticidade genética e meio ambiente. Então, assim, não dá para eu falar assim, olha... Eu estudei muito sistema de acasalamento, né? E muita gente, alunos me perguntaram isso muito. Quando eu dava ecologia também, e dava bioestatística. Quando eu dava ecologia, nossa, professora, fala mais de comportamento. É porque eu dava uns exemplos muito assim, ó. Por que vocês acham... É esdrúxulo e eu estou generalizando, eu sei. Mas eu falava assim, por que vocês acham que homem que tem carrão, que tem dinheiro, já faz o quê? Compra um carrão, compra uma moto, para mostrar que é capaz de acumular recursos e que isso é uma capacidade que é dado geneticamente. E as mulheres acabam vendo isso e falam que aquele homem tem bons genes porque ele tem capacidade de acumular recursos e a partir do momento que ele tem capacidade de acumular recursos, ele vai prover muito bem para a minha prole, para os meus filhos. A gente pensa assim? Não. Mas instintivamente isso acontece. Inconscientemente isso acontece, porque isso é biológico. Entende? Mas toda mulher é assim? Não. Entende que eu não posso generalizar? Todo homem é assim? Também não. Porque tem diversas facetas. Entende? Enfim. Então, eu gostava muito, muito, muito de dar aula de ecologia e de evolução. Dei aula de evolução também, que é super desafiador, da aula de evolução. Como o Tonhão disse, é muito difícil a gente transmitir esse conhecimento evolutivo para as pessoas tentarem entender como é que é, porque a gente tem uma visão de uma coisa, a gente foi ensinado ao longo do tempo de uma coisa, mas que, na verdade,
não é, né, tanto assim. Vamos lá, o carrão não é prova de qualidade genética, é prova de potencial adaptativo, mistura genética, comportamento e cultura. Exatamente, Tonhão, é o Antônio Luiz Gomes, beijo. Ele comentou exatamente isso, não é prova de qualidade, é prova de potencial adaptativo. Sim, é potencial adaptativo de que consegue acumular recursos, né, enfim, ter essa capacidade, mas sim, entendi. Obrigado, Tonhão, pelo comentário. É isso, gente. Hoje foi 1h30 de eu falando, com participação especial. Esses episódios estão cada vez maiores. Culpa minha mesmo. Muito obrigada, galera. Lembrando que a partir da semana que vem vai ser gravado, porque eu estarei num curso todo sábado de manhã, mas continuarei fazendo com muito carinho. Já temos a próxima convidada, que é extremamente especial. Se eu fosse você, não perderia por nada. Eu vou divulgar essa semana. Espero que vocês tenham um excelente sábado. Muito obrigada, Vitor, de novo, por estar aí por trás dos bastidores. Galera que comentou e Tonhão pela participação, muito, muito obrigada. Um beijo a todos e até sábado.